dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está aqui com a gente assistindo esse podcast, esse vídeo. É um prazer, como sempre, ter vocês aqui comigo no nosso Seja Lúcida e realmente para mim está sendo uma honra fazer esses episódios, trazer essas mulheres maravilhosas, homens também, por que não? E tem sido assim um momento de muito aprendizado, de muito crescimento e espero de coração que agregue na vida de vocês. E aí eu peço para vocês fazerem esse protocolo de reconhecimento, né? Tá curtindo o canal, tá gostando do podcast, tá gostando aí, né, dos vídeos que a gente traz além do podcast. Então você vai fazer o quê? Vai dar um like. Ah, eu não sei se eu gosto. Bom, primeiro dá o like. Se você não gostar, lá no final você vai lembrar de dar o dislike, tá? Então aí você te dá o dislike, tá tudo bem. Se inscreve se o canal fez sentido para você. E o mais gostoso de tudo é que se essa conversa te trouxe alguém à memória, compartilha, fala, olha, assiste aí, vê o que você acha, que pra gente é uma honra. Além do mais, a gente recebe aqui os comentários de vocês, a gente recebe aqui as dicas, os assuntos para novos vídeos, né? Então, ciclo completo, tá bom? Um prazer realmente estar com vocês. E nós, nesse episódio, temos uma conversa muito boa com uma pessoa que é especial demais para mim. A gente já se conhece aí há acho que uns 3 aninhos. Fomos conectada pela Osana, não sei se vocês lembram da Osana, que já esteve aqui no canal. O primeiro episódio do podcast foi com a Osana. E a Osana, junto com a Pan, que eu tô falando para vocês que elas voltarão aqui falar do grupo Vezes, elas têm esse grupo de conexão e dentro desse grupo elas me conectaram com essa maravilhosa. O que eu tenho para falar dela? É uma inspiração assim absurda para mim, porque ela é muito jovem, né? Perto de mim. Ela é uma mulher jovem, mas é uma mulher de garra, de fibra e tem apenas 4 filhos. Só 4, tá? Então, fazer tudo que ela faz, e tudo que ela coordena e ter ainda a presença, porque eu percebo que ela preza muito isso, a presença com os filhos. Então, é uma mulher de fibra, é uma mulher de garra, é uma empreendedora, assim, maravilhosa, inspiradora e uma baita mãe. E eu estou falando de Daiane Soares. Oi. Minha queridíssima da Preciosa Esmaltaria. Com a Dai foi onde eu peguei esse hábito de estar sempre fazendo as minhas unhinhas, né? Ultimamente eu ando meio relaxada, antes eu já fui mais diligente, eu tinha os horarinhos mais certos, mas enfim, é um prazer estar sempre com ela, é um prazer ter essa pessoa maravilhosa aqui, Eu que que agradeço. eu tenho para dizer que eu abri esse espaço justamente porque a gente não tem muito tempo, né? Sim. Entre unha, entre trabalho, entre filho, corre e tal. Amiga, tô chegando, peraí que eu fui pôr a criança na perua. E às É, vezes a gente, né, nas reuniões também que a gente se encontra, às vezes, é muita gente para conversar. E aí eu gosto de ouvir histórias, né? E a Day, ela sim. tem uma história muito forte, uma história muito real, muito bonita. E nada melhor que um momento como esse para a gente poder conversar. Então, Dai, dizer para você que é muito bom ter você aqui. Eu que Eu agradeço. já apresentei você desde os meus olhos, né? Mas eu gostaria que você, né, falasse de você, se apresentasse, né? Sim. E aí eu vou te conduzindo aqui, porque eu quero que. Eu acho que esse papo vai. Eu acho não, esse papo vai render muitas coisas boas e vai servir de fôlego para muitas mulheres que estão aí um pouco perdidas, né? Por causa Sim. de maternidade. 4 filhos. Aí vocês vão ver aqui do que uma mulher é capaz. Bem-vinda, Dai. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de compartilhar minha história e inspirar de alguma forma tantas mulheres que devem passar pela mesma situação. Obrigado por esse tempo, né? E vamos lá, vamos conversar. Eu sou a Daiane Soares, sou dona da Preciosa Malteria há 3 anos, mãe de 4 crianças, como a Eli falou. Então vamos lá. Quais são as idades? Eu tenho uma filha de 13 anos, uma de 10 anos, um menino de 8 e uma de 6 anos. Olha, a maternidade não é fácil, viu?
Tem dias que a gente acorda e fala, eu só queria ficar na cama, só queria ficar na cama. Mas o empreendedorismo veio na minha vida justamente por causa deles, por conta deles. E em algum momento você passou pelo CLT? Porque você foi mãe muito jovem. Sim, eu fui mãe aos 19 anos, É. mas o CLT veio na minha vida uma única vez como vendedora de calçado em uma loja, mas eu vi que não era para mim. Na verdade, eu sempre trabalhei como prestadora de serviço e a unha já faz parte da minha vida desde os 14 anos. Uau. Então, aos 18 eu tentei mudar de ramo, porque a gente escuta muito que não vai dar certo. Ah, mas a unha não vai dar certo, você vai morrer Tem de muita gente fome. fazendo. Tem muita gente, você não vai ter um diferencial, vai ficar cuidando de pé das pessoas o resto da vida. Então, eu duvidei da minha capacidade de ser manicure e de ter sucesso nessa área. Então, aos 18 eu fui trabalhar como vendedora. Fiquei 3 meses e fui mandada embora. E aí eu entendi que não era pra mim. Daí não é pra mim, acho que empreender é pra mim. E hoje, com 32 anos, eu faço unha há 17 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. A Dai, ela tem um capricho muito grande com o serviço que ela entrega. A primeira vez que eu fui fazer a unha com ela, de repente ela tirou um pincel, assim, que era um fio, era uma linha, assim. E ela passava esse pincel, assim, em volta para fazer o acabamento. Eu falei, gente, isso não existe. É, E assim, né, a unha que ela faz, gente, é dura, 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 né? E ainda assim não falta trabalho, né? sim. E aí a gente percebe o carinho que ela tem com o que ela faz, né? E a gente já vai entrando um pouquinho nisso na qualidade de serviço. Por quê? A gente tem muita gente fazendo isso, muitas mulheres, né? Mas como isso é feito, né? Então, o que que eu percebi no primeiro atendimento com a Dai? Um capricho, assim, totalmente fora da curva, né? Um capricho, assim, muito tal. E a duração daquela unha, que geralmente as unhas, né, dá uma descascada. Não, ela fazia um acabamento e a lixinha em volta e não sei o que e tal e tal. E aí, eu pensando por várias mulheres que ao longo da minha vida fizeram minhas unhas e tal, eu falei, nossa, esse tipo de cuidado eu nunca tinha encontrado, né? Sim, E aí eu quero que você traga para a gente um pouquinho aí o seu ponto de vista em relação à qualidade de serviço, porque é diferencial. sim. Quer dizer, hoje a gente sabe que a cliente quer viver a experiência. A Dai também tem muito para falar sobre isso. Esse cappuccino dela que ela faz lá, né, com a borda de Nutella, tal. Ela tem esse capricho com a gente quando a gente chega lá. Então, a experiência eu acho que é um ponto interessante para você Sim, trazer para a gente, tá? Mas qualidade de serviço hoje já não é mais discutível, né? Tipo, sim. é uma É uma obrigação até, obrigação. né? Eu trabalhei sempre em salão de alto padrão, né? Os meus primeiros salões foi Pinheiros. E lá eles tinham um diferencial, que era esse material impecável, acabamento impecável, apesar de ser uma esmalteria. A minha primeira esmalteria que eu trabalhei foi Express, então tinha que ser muito Muito rápido. rápido, mas tinha que ser um rápido com qualidade, porque as mulheres que frequentavam o salão, elas estavam acostumadas com o padrão de fora do país. Então era diferente, o material era diferente. Mesmo que eles lá fora não tenham um acabamento impecável como o Brasil, mas é um material De muito melhor, de qualidade. qualidade. E aí eu fui trabalhar um tempo a domicílio e eu tinha que ter um diferencial que era a qualidade, porque eu estou atendendo na casa do cliente, então eu já não consigo dar uma experiência muito boa, porque está lá, então eu teria que ter um serviço muito bom. E eu me especializei nisso. Fui buscar curso, estudar, porque para diferente do que as pessoas acham, manicure não é só pegar um alicate e fazer. Tem muita técnica atrás. Você tem que ser especialista de fato para entregar um serviço muito bem feito. E aí, quando eu decidi montar o salão, eu queria trazer essa experiência que eu vivi durante anos, né? A experiência de outros salões no meu. A unha, para mim, é amor. Então, isso já é um diferencial. Quem me conhece sabe, assim como você, eu chego cedo, saio tarde, e a qualidade que eu entrego às 7 da manhã é a mesma que eu entrego às 10 da noite.
porque eu sei que as pessoas separam às vezes um dinheiro para ter essa experiência, então eu quero que ela tenha realmente essa experiência. O cappuccino, o ambiente agradável, o cheiro no espaço, é apenas um detalhe que hoje tantos outros salões têm. As pessoas ficam pela conexão, pela entrega de trabalho mesmo, de capricho. Então eu prezo muito por isso. A escuta também eu trago, porque ela tem. Primeiro que a gente conversou uma vez sobre isso, né? Sim. Tons de voz, que é uma coisa que eu trabalho muito, né? E eu tenho me exercitado em casa para falar menos estridente, para falar mais baixo, para falar mais devagar. E a Day, ela sempre teve essa classe no falar, né? E a gente, quando estava conversando dela ampliar a equipe e tal, a gente queria trazer isso para o negócio dela, né? Sim, Que olha, gente, aqui não é gargalhar, não é escândalo, não é, né? Pegar isso aqui e tal. Então, é um momento é único. muito bom, porque quando ela tinha um espaço pequeno, super aconchegante, né? Eu lembro que eu levava meu filho pro colégio e corria lá, né, já no horário, e era muito aconchegante. E o recebimento, a voz dela, né, era aquela acalmava a gente, me acalmava, porque eu vinha naquele pico da né, correria, tal, deixar a Sim, criança na escola, meu, quando você deixa a criança na escola, que você ainda tem que ir para trabalhar, fazer suas coisas, você está acelerada. E sim. ali eu desacelerava. E a escuta dela, porque ela vai perguntando com essa vozinha mansa, às vezes ela conta alguma coisa dela, né? Isso sempre foi uma característica sua Sim. ou você trabalhou isso para o negócio? Eu sempre fui uma pessoa de voz mansa, né? Até porque minha mãe é uma pessoa mais tranquila, apesar de falar alto, mas fala pouco. Então, eu vim de uma família meio caótica nesse sentido. E eu acho que a gente tem sempre uma característica diferente do que a gente vem, né? Então, o que eu mais temia era, ai meu Deus, falar alto, gritando, pelo amor de Deus. E aí, desde muito nova, quando eu engravidei, eu falei, eu quero que meus filhos cresçam em um ambiente seguro, aconchegante, acolhedor. Eu acho que a voz tem muito disso. E aí, quando montei o salão, eu queria ter um posicionamento, e isso fazia parte do meu posicionamento. Como que as pessoas iam me enxergar nesse negócio? Isso que você falou sobre eh, a cliente entra e se sente mais calma, várias pessoas me falam isso. Nossa, eu venho aqui no frenético, correndo, falando, e de repente eu sento aqui, você me ouve, fala manso, dá a sua opinião, né, com clareza, me escutando de fato. Então, isso faz parte de um posicionamento, sim. E aí eu me adaptei, eu me tornei isso. Acho que quando a gente faz muito uma coisa, a gente se torna. É bonito isso, porque é uma característica. Olha só, ó, as dicas de ouro já vai ficando, né? Os insights. Mas é uma característica dela que foi aprimorada, Sim, né? Uma sim, característica sua que você entendeu que era bom e aprimorou. E o empreendedor, a empreendedora precisa ter essa expertise, né? sim. De ler os ambientes. Então, e claro, tudo junta, né? A experiência de já ter trabalhado em alto padrão, você entende um Uhum. pouquinho sobre o mercado e você vai tendo a expertise e também a flexibilidade para se adaptar, né? Sim, Porque tem as síndromes de Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, eu vou e ser eu sou sempre assim assim. e não vou mudar. E não, gente. Nós temos plasticidade neuronal ainda, tá? E mesmo velhinhos ainda tem coisas que dá sim para mudar. É uma questão de mentalidade, Sim, né? Mentalidade. É porque você trouxe aqui, você veio de uma família caótica, e aí sim, conta pra gente um pouquinho aí da sua história, né? sim. Eu sou nordestina, vim para São Paulo muito cedo, casei muito cedo, né? Casei aos 14 anos e sempre tive um pai e uma mãe que aceitava tudo, né? Meu pai ainda hoje é casado com a minha mãe, mas é aquela pessoa que abaixa a cabeça para tudo. E aí eu fui contra a maré. Eu não queria ser essa pessoa, eu não queria viver onde eles viviam, né? Vindo para São Paulo, eu fui morar em comunidade, morei em comunidade por longos anos da minha vida. Mas como eu trabalhava em bairros nobres, eu enxergava que, cara, é isso aqui. O caos não está
neste lugar. Está lá, mas aqui não tem. Aqui as pessoas falam bem, se vestem bem, conversam tranquilo. Eu não quero aquilo pra mim. E eu vim de uma infância muito pobre, assim, muito sofrida, aquela coisa de vendia o almoço para comer na janta, e não era isso que eu queria para os meus filhos. Apesar de ter feito as coisas ao contrário, porque fui mãe cedo, casei cedo, fiz tudo ao contrário. Estudei, sou formada em podologia. Peraí, com 14 anos ela casou, até que você esperou pra ter filho, né? É, Você foi ter com foi, 19. foi Deus. Porque, Porque a tendência era que, né, sim, dentro de tudo, a tendência era que com 15 aí você já tivesse com o bebê na escola, na mão, né? Então você ainda teve um período aí, Deus cuida, né? Deus Você cuida, ainda com teve um certeza. período aí que, tipo assim, ai, não casou e teve filho imediato. Foram aí uns, Eu uns tive 4, 5 anos. acho que Deus, tá? Porque dizer pra você que, eu me cuidava, eu sabia como fazer isso. Hoje eu falo pras pessoas, gente, eu não tinha nem um terço da maturidade que eu tenho hoje. A Você era vida, uma criança, a né? vida foi me forjando, as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo. Então eu não me protegia, não me prevenia, nada disso. Era casada e assim, Deus falou, filha, fica tranquila. E aí eu, casada, fui estudar com um marido também que não era o melhor e mais gentil de todos, porque a gente replica muito o que a nossa mãe vive, né? Eu repliquei exatamente o que a minha mãe viveu, casei com um homem extremamente ignorante, tive 4 filhos com ele, todos são do mesmo pai. E aí eu falei, gente, para sair dessa realidade eu vou ter que estudar. Só que estudar o quê? Né? O que eu faria? O que eu tenho vocação? E aí foi quando eu tive a oportunidade, com 14 anos, de trabalhar em uma clínica de podologia como instrumentadora. Eu lavava alicate e lá eu fiquei até meus 18 anos. E nessa clínica eu tive a oportunidade de crescer de fato. Ela pagou minha, meus cursos, né? Eu estudei porque ela me ajudou, chamava Rose. E eu tive a vontade de crescer ali, eu tive a oportunidade de crescer. De instrumentadora, eu falo que eu tive um episódio de um senhor que chamava Seu Zelito. Eu acabei lavando alicate, a manicure faltou, ele falou: "Não, chama a menina que lava alicate". E aí ele chegou pra Aquelas mim, e oportunidades, aí ele né? chegou pra mim e falou: "Você acabou de ser promovida, você vai ser manicure". E eu falei: Você vai ficar sem dedo". Imagina, nunca peguei no alicate pra fazer unha, isso eu tinha meus 15 anos. Ele, não, você vai ser, vai ser, vai ser. Ele insistiu tanto que eu falei, tá bom, vamos fazer isso, Dalito. Se acontecer alguma coisa, o senhor se responsabiliza. E aí eu fiz a unha dele. Eu entrei em um universo paralelo. Ali eu enxerguei que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. E eu não seria igual às pessoas que normalmente enxergam manicure de leg, tênis, camisa larga. Eu não queria ser essa manicure. Eu queria ser uma manicure com posicionamento. Então lá atrás eu já entendia que eu precisava, para atender o público que eu atendo hoje, eu precisava ser ainda melhor. Não só no meu profissional, mas na minha imagem. Isso ia falar E muito no comportamento, no né? comportamento. Então eu tive a oportunidade de fazer a unha dele e ele falou para a dona do salão, falou: "Poxa, eu investiria nela, ela é muito boa. Ela não tirou bife. Ela é calma, paciente, a mão levinha". E aí ela me ofereceu um curso que chamava na época Teruia, que era o melhor curso na Rio Branco que existia. São Fiz Paulo. 11 meses de curso, que hoje em dia a gente faz um curso em 24 horas. É, Fiz 11 meses de curso e eu aprendi exatamente o que é uma cutilagem perfeita, que é hoje o que eu entrego para o meu público. fantástico. E você vê que é muito interessante essa questão, né, do posicionamento. A Day, ela consegue trazer pra gente um caso real, né? Porque é aquela coisa, não é só a questão da sua aparência. Não adiantaria muito também em relação ao posicionamento, ao preço que ela quer cobrar, o lugar que ela tem um negócio, os clientes que ela quer atrair. Por mais calma que ela falasse, se ela tivesse toda desgrenhada, né, com as unhas Sim, tudo feia, tudo descabelada, com o legging ali e tal, não condiz,
Sim, não condiz. Você precisa, é os dois, é a sua imagem, mas também é o seu comportamento. É o seu comportamento, mas também a sua imagem. E a Dai sempre, desde que eu a conheci, ela sempre na calcinha da alfaiataria, nos modelinhos, Não, sobreposição, imagina. as camisas, né? Sempre. E dá aquele match, né? A imagem com o comportamento. E dentro do negócio dela, ela começou como todo Sim. mundo, né? Atendendo aonde dava e É, foi progressivamente chegando onde ela chegou. Então, conta pra gente aí é, cronologicamente, aí continua a história, né? Da, e da unha aí lá do seu. eu estudei, né? Estudei bastante, me formei como manicure, trabalhei nesse meio até os meus 20 anos apenas com manicure. Nesse processo eu engravidei da minha primeira filha. E aí começou, será que eu consigo? Porque a maternidade traz pra gente vontade de crescer e ampliar, mas também traz o medo, E as né? A limitações. incerteza, a limitação. Meu ex-marido trabalhava e eu cuidava da casa, da criança, dava conta de uma agenda. E aí foi onde eu migrei de salão para domiciliar. E eu levava minha filha. Eu nunca enxerguei filho como problema. Talvez esse seja. Eu cheguei aqui hoje por conta disso. Porque filho para mim era a solução. Era a solução, A é a força. força que eu precisava para ter uma estrutura melhor para ela. Até então era uma só, né? Então eu levava comigo, levava um bebê conforto. Eu amarrava o fio do bebê conforto, né? O cordão do cinto de segurança e colocava entre meus dedos do pé e eu balançava o bebê conforto enquanto eu fazia a unha. E Deus sabe exatamente o que manda, né? O filho que nos dá, porque eu nunca tive filho chorão, filho Ai, resmungão. E assim foi indo com os outros, né? Eu fui tendo. São 2 anos de diferença um pro outro. E eu fui tendo eles e só agregando na equipe. Então, o que era eu e a mais velha, que chama Heloísa, passou a ser eu, a Heloísa e a Alice. Depois eu, a Heloísa e o Pedro. E eles iam comigo e as clientes super entendiam. Até que em 2018 eu fui embora do Brasil. Fiquei um ano fora do país para estudar sobre unha. Minha mãe ficou com eles. E quando eu voltei, eu tive a minha última filha. E aí, assim, o domicílio já não fazia mais sentido pra mim, porque com 4 crianças, como que eu levaria? E aí eu vinha de um relacionamento onde 10 minutos de atraso era uma traição pra ele, então eu ficava entre esse desnível de quero trabalhar, quero conquistar, mas eu também não quero chatear quem tava comigo. E aí eu me separei. Foi onde eu tive a separação. Eu nossa, tava então era bebê. Era uma Tá. bebê, eu me separei, ela estava grávida dela quando eu me separei. Ele permaneceu em casa, aquela dificuldade de sair e tudo mais. E a unha sempre fazendo parte de tudo isso, né? Entre uma gravidez e outra, meus filhos nasceram, dois deles, em dezembro. Então eu ganhei dia 6 de dezembro, dia 10 eu estava trabalhando. Porque era dezembro. Ah, estava em casa, os clientes iam. Ah, um nasceu dia 12, dia 16 eu estava trabalhando. Porque a unha sempre me salvou, sabe? Eu não tinha um grande lucro, mas eu tinha como sustentar meus filhos. Até que em 2019 eu me separei, nasceu minha filha, me separei. E aí 2020 veio a pandemia. Nossa. Foi onde eu consegui destaque na minha profissão pela primeira vez. O que antes era R$ 3.000 por mês, que mal dava para sustentar uma casa, passou a ser 15 mil. Na, na pandemia eu desesperada, assim, criança pequena, recém-parida, sem saber o que fazer. Em uma oração, eu e Deus, que acho que a gente é muito íntimo. Eu peço para Deus como se fosse meu pai mesmo. E aí ele me veio na cabeça assim: ah, vai no na sua rede social e fala que você está atendendo domiciliar. E aí eu fiz isso. Eu fui e falei: olha, a partir de hoje estou atendendo de luva, máscara, touca, levo lisoforme, atendo na sua porta, no seu carro, na sua garagem.
no quintal da sua Olha a casa e tá oportunidade. tudo bem. E aí eu saí, como eu atendia esse público, eu saí da Brasilândia, que é onde eu morava, e fui atender em Alphaville domiciliar. Então eu ia durante o dia, levava meus filhos, né? Comecei indo levando eles, mas por conta da pandemia arrumei uma pessoa para cuidar deles. E aí eu ia e eu otimizava meu tempo. Então hoje eu atendia em Alphaville, eu atendia 5, 6 pessoas, cobrava R$ 120 por cada casa que eu ia. Então uma diária minha saía em média R$ 700. E aí eu fui fazendo isso e como era um público que trabalhava muito em casa, o home office, bancário, né? Pessoas que trabalham no home, começou a divulgar o meu trabalho. Olha, eu tenho uma manicure que faz muito bem, ela vai em casa e ela vai super protegida. Ela leva lisoforme, ela passa lisoforme nela. E aí eu comecei a fazer jardins, aí fui para Vila Leopoldina e comecei a ampliar esse leque. Então todo dia eu fazia uma região diferente e eu saí de um faturamento de 0 para R$ 15.000. E aí é muito doido, né? Como a maternidade muda a gente trabalha muito para dar o melhor para os filhos e perde os filhos, É, né? que são Em muitas determinado horas. momento, a pandemia foi afrouxando e aí eu tinha minha bebezinha, foi onde eu entendi que ai, não é isso que eu quero, de fato. Porque aí eu tinha minha bebezinha que ficava com uma menina que chamava Suzy. E aí um dia minha bebezinha caiu, ela já tinha assim uns 8 meses, 9 meses, já falava uma coisinha ou outra, mamãe, papai. E aí ela caiu e eu falei, vem pra mamãe. E aí ela falou, não, eu quero a Xuxi, Xuxi, Xuxi. E aí eu falei, cara, eu tô perdendo meus filhos. Eles não me procuram mais. Eu virei realmente a empreendedora que a maioria das pessoas viram. Quando abraçam a ideia de empreender, a gente quer carregar o mundo nas costas e aí a gente abre mão de coisas como a maternidade, né? Nem todo mundo faz isso porque não consegue, mas eu tinha essa Acho que as flexibilidade. circunstâncias também, né, a Sim, gente, ninguém pode julgar. exatamente. E aí, assim, eu entendi que, assim, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar 13, 14 horas por dia, ter um bom salário, mas não ter minha vida. E aí eu fui afrouxando, até que eu descobri que eu tava com a tuberculose. A correria do comer a qualquer horário, mal beber água, Os pegar 15, ó, os frio. 15 mil aí, É, 15 mil. Tá, o legal, frio, mas e aí? sim, o frio, a chuva, mochila nas costas, não comia direito, pegava trem o tempo inteiro, A não tinha carro, a imunidade imunidade lá baixou. embaixo. E aí eu falei, talvez Deus tá me mostrando que eu preciso mudar a rota. E tá tudo bem, eu vou continuar na unha, mas de um jeito mais flexível. E aí eu conheci meu segundo marido, que foi quem me ajudou a chegar aonde eu estou hoje. Hoje a gente não tá mais junto, mas foi quem acreditou no meu sonho e me trouxe para São Caetano, né, que é onde é meu salão hoje. Então ele fez essa transição comigo e ele falou: "Olha, vamos junto, vai dar certo". Era uma pessoa mais madura, me ensinou muito, me incentivava constantemente. Ah, vamos, estuda marketing, porque você vai ter um negócio um dia. E quando você tiver um negócio, Hum, você vai precisar saber de marketing. É o se vender para Aproveita, vender. aproveita a oportunidade que você tem mais flexibilidade. Ele tinha um poder aquisitivo melhor, então ele tinha como segurar as pontas. E aí eu usei esse tempo para estruturar o que eu queria de fato. Então eu tive lá no início, né, faz 3 anos que que eu tenho a Preciosa, e no início eu tinha esse tempo para errar, porque eu tinha um apoio. Não é a realidade de muita gente, mas eu tinha esse apoio. Eu tinha como, se esse mês eu não conseguir o aluguel, eu consigo alguém que ele tem ele porque ele me ajuda. Então tá tudo certo. Então eu tive tempo de estruturar um negócio. Eu já tinha a expertise da minha experiência, né, de tudo que eu já tinha vivido, meu erro e meu acerto, o que é que eu podia, o que é que eu não podia, mas eu também tinha um apoio. Então, para mim, foi mais fácil. A maternidade já não era tão pesada, porque eu ensinei meus filhos a serem independentes, então são crianças que Se viram. se viram muito bem, né? Eles entendem que hoje eu posso, amanhã eu não posso. Então tá tudo bem, mãe, vai. São crianças que, mãe, tô com fome. Levanta, que você tem 2 mãos, dois pés.
faz. Eu sou mãe raiz. Segundo meu filho de 8 anos, eu sou mãe híbrida. Que bonitinho. Ele fala, mãe, você nem é raiz nem é Nutella, você Nutella, é você é híbrida. híbrida. Porque eu sou a mãe que falo pra eles, vocês podem fazer. Não esperem por mim, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu criei eles para o mundo, para eles aprenderem Funcionar. funcional, adulto funcional. Então a maternidade para mim foi um divisor de águas, mas um bom divisor de águas, porque me mostrou que eu posso tudo que eu quiser e ainda mais por eles. Essa aí foi a história contada Resumidamente. resumidamente, mas eu tive muito perrengue. Não, né? Já a gente fica aqui assim, né? Ela vai falando e você, nossa, que vem. Sim. E olha só, as questões de oportunidade, né? Voltando um pouquinho na sua história, eu vou anotando para eu não esquecer. Sim. Alguns pontos aqui eu vou ressaltar da sua fala, tá? Para não passar batido. Primeiro, que filho nunca vai ser impedimento para gente. Todo o contrário, filho é combustível, Com tá? certeza. Sempre. Então, eu me identifico com você, guardando as devidas proporções, né, de diferença, porque com 3 meses, meu filho estava com 3 meses, eu não quis voltar para o CLT. Eu demorei para ter filho e eu não queria terceirizar isso. Uhum. E eu já tinha 30 e tantos anos. Então, a maturidade que você não tem lá atrás com 19, eu já tinha com 36. Sim. Uma outra questão é que eu tinha ali a casa dos meus pais, eu morava numa casa, né, dos fundos, então, tipo assim, não tinha preocupação com aluguel, é o que a gente fala, cada vida é uma realidade, e a Sim. gente não pode julgar. Eu jamais vou julgar aquela mãe que precisou trabalhar muito e precisou que alguém cuidasse dos seus filhos, mas não julgue aquela que deixa de trabalhar para estar com seus filhos, Sim, sim. tá? E ainda assim, com 3 meses, eu não voltei da licença maternidade. Tive um BO até, o marido não queria e tal. Mas eu tomei essa decisão. Só que eu precisava fazer alguma coisa. A renda só não. A gente quase não tinha renda, porque ele Uhum. sempre empreendeu e ele estava começando. Então, de Sim. algum jeito, eu precisava fazer um dinheiro. E aí eu fui fazer Mary Kay e eu ia com ele, com a Bebê Conforto. Meu pai me emprestava o carro à tarde, ele falava, ó, tal dia, tal dia, tal dia, você pode ficar com o carro. Então eu aproveitava essas tardes, igual você fazia, estabilizava bem para onde eu vou, o que que eu vou fazer, ia fazer as Sim. sessões. E aí eu lembro que eu amamentava ele, às vezes, dentro do carro, debaixo de árvores, estava muito sol, botava o carro numa sombra, amamentava, Sim. chegava na casa da cliente, botava o saltinho, colocava ele no bebê conforto, fazia a sessão, ele acordava, alguém pegava ele, ficava ali, terminava a sessão, fazia o fechamento, botava ele no peito de novo. A gente consegue. Sim. E quando a gente faz uma coisa que agrega na vida das pessoas, não é pesado, Sim. mas precisa ter a maturidade que eu tive e o suporte que eu tive de não chegar num ponto que você chegou de enfermar, é muito diferente pela situação que você estava. Não Sim. era um filho, estava sozinha, né? Mas a gente vê então que filho é combustível. Segunda coisa, a questão da oportunidade, estar preparado para as oportunidades. Sim. Meu ex-marido falava pra mim, quando a oportunidade passar na sua frente, agarre, porque Agarre. ela não vai passar duas vezes. E aí, na pandemia, você teve esse insight. Sim. Não, peraí, E eu ele sei tinha, fazer uma cutilagem sim, premium. premium. Tem de alto padrão, né? Não importa, eu vou Sim. me arrumar aqui e eu vou atrás desses clientes que vão pagar O que eu o que entrego. eu entrego. Eu acredito muito, né? Depois de tudo que eu já vivi, eu acredito que sorte é só a palavra que preguiçoso usa, né? Porque eu acredito que a gente tem boas oportunidades e pessoas bem preparadas. Então, todas as oportunidades que Deus colocou na minha vida, eu estava bem preparada. E se eu não estava bem preparada, eu fui com medo mesmo, porque faz parte do processo, É né? sobre isso. Eu vi a oportunidade na pandemia e falei, é agora ou nunca, né? As pessoas estavam ensinando as coisas pela internet, não era para mim na época. Hoje eu tenho uma presença muito ativa na rede social,
Mas na época não era o que eu entendia. Então, assim, como que eu vou O fazer que que algo eu vou fazer? que eu não sei? Vou ensinar as pessoas a fazer unha pela internet? Não faz sentido. Então, eu me arrisquei, sim, né? Eu peguei Covid 3 vezes. Graças a Deus, as 3 fraca, não tive grandes complicações, mas porque eu me arrisquei. Falei, vamos lá, vamos agarrar a oportunidade, vamos crescer com essa situação, que eu acho que muitos empreendedores fizeram isso Exato. nessa época. E tudo tem preço. Aí a gente entra numa outra coisa, no preço, né? Ou seja, a oportunidade de fazer dinheiro, de aumentar um faturamento, foi feito. Só que não teve, né, da parte, a gente vai tipo, como um estudo de caso aqui, né? Da parte dela, talvez pela necessidade da Sim, situação e também a inexperiência, né, Dai? sim, A sim. gente tem que parar para pensar. A gente está falando aí de 6 anos atrás, É, eu tava com 26. be- a criança era um bebê, a filha dela agora tem 6 anos, né? Então, era um bebê. Sim, Então, a gente vai pensando aí, analisando o quê? Que tudo bem, talvez não seria fazer 15 mil e fazer 10, mas cuidar um pouquinho mais da saúde, sim, tirar um dia mais para estar com os filhos, não sim. ficar tanto tempo ali. Aí a gente começa a analisar isso. Só É, que é depois. e eu acho que E entender que dá para fazer dinheiro. sim, eu acho que muitas que vivem o que eu vivi, né? A gente fala aqui para um público amplo. Eu que era de comunidade, eu acho que eu tinha a sede Preciso de. ganhar Eu dinheiro. preciso ganhar dinheiro. Eu não medi que eu poderia adoecer, que eu sou um ser humano. Eu não medi que meus filhos estavam crescendo e eu estava perdendo essa infância deles. Eu medi assim, eu quero sair daqui, né? Até pelo contraste que existia na minha rotina. De manhã eu estava em um bairro nobre, lindo, maravilhoso, sem Retirada. uma pichação, sem lixo na rua. E à noite eu estava em um lugar que Eu quero sair eu queria daqui, sair de né? lá, eu queria tirar meus filhos Não de se lá. conformar com algumas Sim, situações, né? E a gente vê, às sim, vezes, o povo brasileiro se conformando, às vezes, com. Gente, é o mínimo não ter lixo, é básico, sim, sim. é É saúde. saúde, exatamente. E aí você tem o vizinho que escuta a música inapropriada, eu tô criando meus filhos nesse ambiente e eu tô assim, meu Deus, o tempo tá passando, eles estão crescendo e eu não quero que eles vivam isso. Eu não quero que eles passem pelo que eu passei. Foi isso que a maternidade e o empreendedorismo me trouxe, a possibilidade de usar meu tempo com sabedoria. É, às vezes eu olho assim, pessoas que trabalham, né, que são minhas amigas, e eu vejo assim, poxa, trabalha por um salário de R$ 2.500, que não é um problema, não é um problema. Mas se você dividir isso em horas, o seu dia, 8 horas, sai por R$ 80, 70, R$ 80. Sendo que as mesmas 8 horas pode valer 1.000, 1.500, né? Um salário mínimo por dia. E aí eu sempre enxerguei esse lado do negócio, né? Minha hora pode ser maior, mais bem paga, sabe? Então eu não medi isso na época. Eu queria tirar ele de lá, queria tirar da comunidade. Hoje, graças a Deus, eu moro em São Caetano, mas é um processo, é erro e acerto, É, você vai se moldando conforme as coisas vão acontecendo, você vai aprendendo, vai tendo mais maturidade, vai entendendo o que é mais importante para você, o que é menos importante. e são fases, né? Então aí nunca foi sorte. Sim, O preço sempre tem um preço. O preço foi alto. O preço foi alto dessa uhum. dor de ver a filha olhar para e querer chuchi, né? E na E o maternidade, preço foi alto de pegar uma doença mortal, uma enfermidade uhum, que poderia ter te matado, sim, né? E que te trouxe até eu te conheço aí há uns 3 anos e você ainda tinha algumas tinha, sequelas ainda ainda que você tem. falava, ai, não sei o que, eu tive, eu tô ainda recuperando, ou seja, É um do processo. tanto que foi, né? Então, não é sorte, gente. E aí são histórias assim, é história real mesmo, né? Não é sorte, é preço que é pago, Sim, né? Só que chega um momento que a gente precisa, é o que você falou, você teve essa oportunidade de testar coisas, de entender melhor, sim, e aí eu acho que daí vem essa maturidade, sim, né? De você estar no ponto que você está hoje. sim.
Hoje você tem um espaço seu. Sim, um faturamento sólido, graças a Deus. Hoje eu conversei um pouco antes desse podcast com a Eli, que o meu sonho era ampliar de uma tal maneira que a gente ia ter equipe, Empreendimento né? Eu grande. tenho um salão hoje que comporta 7 profissionais, mas eu não tenho, né, as 7 profissionais, sou eu e mais duas, né? Recentemente uma descobriu também que vai ser mãe, e a outra também está migrando para um outro ramo. E aí, se um dia eu quis ter um salão muito cheio, muito concorrido, com muita gente, hoje não é mais esse desejo, né? O que a gente conversou mais cedo. Eu quero experiência, eu quero uma agenda bem paga. Então, hoje o que eu faturo no meu espaço já é o suficiente para eu ter essa agenda bem paga. Então, eu estou ressignificando o empreendedorismo na minha vida. Meus filhos cresceram, né? A minha mais nova está com 6 anos agora, já é mais entendidinha. Eu quero mais tempo de qualidade com eles. E aí, esses 17 anos que eu corri, às vezes as pessoas falam, ah, mas você tem 17 anos de unha. Eu digo que bem sucedida eu tenho 6 anos, né? Que acho que é quando começou mesmo a Sim, entender, né? 17 anos foram, 11 anos desses 17 foram errando e acertando, aprendendo, estruturando, vendo o que era melhor, onde eu podia melhorar, o que eu podia fazer para agregar de fato na vida das pessoas, ter um propósito, porque eu acho que todo negócio tem que ter um propósito, nada sem propósito dá certo. Então hoje eu não enxergo a unha como uma unha só. Eu atendo mulheres que sofrem abuso emocional, muitas vezes em casa. Eu atendo mulheres que dependem da renda do marido, e nem é todo marido que lembra que ela precisa ter esse tempo para ela, né? Como ser humano, a gente precisa. Eu atendo mulheres bem-sucedidas, outras senhoras, né, que vivem com aposentadoria, então eu tenho uma clientela ampla, né, hoje em dia, Diversificada, né? diversificada. Então, o meu propósito é esse, é trazer esse bem-estar, sabe? Esse amor próprio de volta, porque às vezes chegam mulheres tão perdidas na minha mesa, sabe? E aí termina e olha a unha e fala, nossa, era isso que eu precisava. Essa semana eu atendi uma senhora que roeu a unha assim no talo e ela me mandou uma mensagem: dá pra fazer a unha nisso aqui? E ela mandou uma foto e eu falei: não, a gente faz uma reconstrução. E aí quando eu fiz que terminou, ela olhou e falou assim: nossa, eu tô me sentindo muito melhor, obrigada. Então é esse o propósito E do meu eu trabalho. vou. E tem uma coisa assim que eu. A gente. Porque é bom conversar, e acho que eu nunca tinha falado isso pra Dai. Mas eu sou uma pessoa com algumas questões, a Dai já Uhum, sabe, né? sim, Preciso, às vezes, de acompanhamento médico e tal. Tenho minhas questões, né? E tem essa questão do roer a unha digital, né? E é, é muito interessante, e eu venho já há 3 anos mapeando quando eu tô com a unha feita e quando eu não estou com a unha feita. sim. É incrível com a unha feita, como eu fico mais segura, parece que eu tô mais tranquila, não fico cutucando os cantos, eu não fico mexendo, eu não levo a mão para a boca para Uhum, ficar cutucando. sim, E quando a unha não tá feita, parece que os gatilhos, os nervosos, tudo vai para ali. sim, E olha que coisa, gente, eu tô falando de saúde mental e uma coisa aí, ai, tem correlação? Não tem? Para mim tem. sim. Para Não, mim tem tem, muita cliente que chega tá? falando isso sobre, nossa, eu tava ansiosa, desculpa. Tem cliente que entra e fala, eu nem quero te mostrar a unha. Eu não tô ali pra julgar. E se a gente mantém, faz, né? Teve uma época que eu tinha uma constância bem bacana, né? Que aí eu passei por algumas mudanças, estou retomando, mas eu tive uma Sim. época de uma constância. A unha tava linda, né? Sim, e aí é onde entra a oportunidade que a gente conversou, né, anteriormente, porque às vezes eu encontro mulheres com essa ansiedade, com essa dificuldade de manter a constância, e aí eu falo para ela, vamos fechar um pacote, porque aí eu seguro ela comigo. É a oportunidade de aumentar meu faturamento e fidelizar a cliente comigo. Então é enxergar realmente as oportunidades nas situações. Ansiedade vem, é na unha, não tem jeito. É. E hoje em dia a gente vive com a mulherada ansiosíssima.
Nossa, Estamos, faz parte, né? A sim, gente tá hoje, hoje a sociedade cobra muito da mulher. O tal do empoderamento me deixa dos nervos, porque não é só fazer posiçãozinha de homem, de Superman e sim, de Mulher sim, Maravilha, não é. A sim. Mulher Maravilha tinha um chicote mágico, gente. Pois é. Eu não tenho um chicote mágico, tá? É que E aí as pessoas cobram muito isso, essa tal dessa produtividade absurda que, tipo assim, parece que você não pode parar e respirar, descansar, é verdade. respirar, ter um momento. Não, você tem que produzir. Então, tipo, olha, se eu cuido só da casa, eu não posso me dar o luxo de nada, porque a casa tem que estar impecável, porque Sim, eu vivo para casa e a casa tem que estar impecável, os filhos têm que estar impecável, a roupa tem que estar impecável, o é. sapatinho tem que estar impecável, eu tenho que estar impecável, o Uhum. carro tem que estar impecável, tudo tem que estar impecável, porque, nossa, fiquei até nervosa, porque eu só tenho que cuidar disso. E a Se eu gente, trabalho fora, eu tenho que ter muito dinheiro para sim, justificar, né? Então, é. tipo assim, eu tenho que ganhar muito para justificar que eu tô. Gente, como é que E a fica? gente tem a gente que empreende tem uma relação de estar na internet porque tem que empreender. E aí, estando na internet, a gente vê pessoas maravilhosas com a rotina de 4h40 da manhã correndo, aí entra em casa, toma um café, faz um devocional, se arruma, vai pro trabalho impecável, deixa a criança na escola, vai pro trabalho. Aí passa uma rotina linda no trabalho, chega em casa, tá tudo pronto. Então, assim, não existe. Não existe, a gente se compara. É. A gente se E eu compara. acho que a comparação que a gente pode fazer, já tá dando, você viu? Já tá dando nosso tempo. A comparação que a gente pode fazer é com a gente mesmo. Sim, E aí, olha para Dai de 2016, sim. pensa aí, 2016, Pra cá, para Dai de 2026. olha, maturidade, constância, porque sem constância eu não teria chegado aqui, eu não teria o negócio que eu tenho hoje. Respeito pelo outro, porque o meu trabalho me mostra muito isso. Então, a Dai de 2016 e a Dai de 2026, 10 anos, aprendeu que sem respeito você não chega a lugar nenhum, que conexões são importantíssimas, porque hoje as conexões me trouxeram até aqui. E a sabedoria de compreender o momento, o amor da minha família, que é importantíssima. Sem elas, isso nada teria sentido. E é isso, A maturidade para tomar para decisões tomar também, não decisões. pensando só na gente, né? Sim. E assim, Que aí não decisões que são por causa deles, né, por Dai? causa deles. Às vezes eu abro mão de coisas para mim, né? Que eu falo, poderia fazer isso hoje para mim, mas para eles é mais importante. Eles vão crescer com a estrutura que eu não tive. Eu não tive pais que me ajudaram a crescer na educação. Meu pai era, tem que trabalhar, estudar tanto faz, não faz diferença. E empreender hoje em dia, as pessoas acham que é fácil, é qualquer coisa, mas não é, porque você lida com outras pessoas e aí é onde entra o respeito, o que eu estou entregando para essa pessoa? Faz sentido para mim? Então faz sentido para ela. O que eu não faria para mim, eu não faria com os outros, né? Então, é ter o respeito de, É a regra de ouro, né? É uma sim, regra de ouro e ela inclusive é bíblica. Ame ao próximo como a ti mesmo e não vou fazer para os outros o que eu não não faz quero para mim, que exatamente. seja para mim. Então, isso é fundamental na hora da gente fazer o nosso marketing, Sim, inclusive, sim. porque hoje a gente vive, né? Já estamos finalizando, mas é importante trazer isso porque a Dai, né, com ela trabalhando como teve essa parte aí, ela tem esse lado influencer, né? Ela tem uma página ali. Depois a gente vai deixar os arrobas dela tudo Sim. aqui para vocês seguirem, tá? É, mas ela tem esse lado mais influencer, né? Ela gosta, né? De mostrar Ah, lifestyle e bonitinho. trazer alguma coisa nesse sentido. E ela tem a página da empresa, né? Que é ali onde ela posta os resultados, faz as chamadas de marketing. E uma das coisas que a gente vive hoje é um marketing
pernicioso até que eu falo, sabe? Sim. Porque, gente, quantas vezes eu já comprei gato por lebre ali, principalmente na venda da mentoria, do curso maravilhoso que vai mudar a A sua vida e vida. tal, e Ah, já chega tenho lá, vários na minha galeria, vários. né? E a gente chega lá, investe e se põe na frente de uma pessoa que só sabe. Eu já briguei com o mentor em plena reunião ali de Zoom, porque na semana eu entrava, fazia todas as tarefas e não tinha o resultado que ele falava que ia ter. Aí eu falava, olha, eu fiz o que você falou, fiz isso, fiz aquilo, aquilo outro, tá. E o resultado? Falei, não deu. Ah, então é porque você faltou. Aí eu voltava, fazia. Chegou na quarta semana, eu falei, meu amigo, peraí, É, vamos conversar. Quer conversar no particular ou quer conversar aqui na frente de todo mundo? já me perguntaram muitas vezes, por que que você não dá palestra? Você fala super bem, você tem uma história de vida e tal. Mas eu sou operacional. Hoje eu me enxergo ainda como operacional. Talvez seja algo que eu tenha que amadurecer ainda para fazer de fato com responsabilidade, que as pessoas que vão estar comprando comigo vão realmente sair mudada, né? Vão aprender com o que eu aprendi, o caminho das pedras que eu A fiz. sua história de vida Então, dá uma palestra muito bonita, não só é, motivacional, mas também de caminhos, né? sim, sim. E aí, é, Olha, tô aberta, hein? e aí é uma questão mesmo de foco e de tempo, né? Como você vem estruturando um negócio até agora. Sim. E aí agora a gente vai falar, então, já finalizando, primeiro de tudo é agradecer, né, essa Eu que agenda agradeço. sua. Eu sei que a segunda é o seu dia para sua vida, para sua Uhum. família, e aí você disponibilizou esse tempo para estar aqui, então, para Eu mim fico muito é uma feliz pelo imensa alegria convite. mesmo, tá? Agora, eu quero que você fale um pouquinho da Dai daqui para frente, né? É, a Como Dai é que tá tá. a cabeça da Dai Ah, daqui para frente? a Dai, nesse processo de Preciosa, né, de meu ex-marido, entrei no ramo de construção e a Dai agora está com o coração balançado também para este ramo de construção civil aí. Então, a Dai futuramente está ressignificando, né? Talvez reduzir um pouco a agenda, atender um público, o fiel de fato, né? O que vem o ano inteiro com mais tempo, mais qualidade, entendendo que existe um valor, não um preço. Então, a Dai tá num processo de transformação, de mudança para um novo ramo, talvez. Seja o que Deus quiser. Mas você só está conseguindo isso porque você plantou já muitas sementes, Sim, sim. né? Hoje eu tenho Então, a opção de escolher, né? De saber o que eu quero de fato, porque hoje eu cheguei no faturamento que eu tanto almejei há uns anos atrás, quando eu falei que eu iria ganhar muito dinheiro fazendo unha, as pessoas riram e falaram: ah, que bobagem, onde que eu ia dar dinheiro? deu. Deu, hoje eu tenho a minha sonhada Mercedes, que eu quis tanto, né? Quis tanto andar de Mercedes e para uma manicure que morava na comunidade era tão longe, era uma realidade tão distante. Então hoje, graças a Deus, Deus me deu tudo que eu fui atrás, né? Tudo que eu plantei, eu consegui colher. Então a Dai hoje tem a opção de ressignificar, de escolher o que quer fazer de fato. Então vamos entregar na mão de Deus. Muito bem. É sobre isso, gente. Uma história autêntica para vocês, tá? É, Agora, você tem a câmera aqui. Dê as suas considerações finais, deixe seu arroba, fale onde é o seu espaço, faça Bem, seu merchan. eu quero agradecer a oportunidade de ter vindo aqui, né? Foi muito importante essa conversa. Foi leve, foi até melhor do que eu esperava. Eu Que estava bom. nervosa, mas muito obrigado pela oportunidade. E para vocês que estão vendo, vão viver a experiência do meu salão. Fica em São Caetano, na Avenida Senador Roberto Simonsen, 743, sala 92. Vou deixar meu arroba aqui, que é o arroba Preciosa Esmalteria, _oficial. Então, vão conhecer, vão viver a experiência, vão fazer uma cutilagem premium. Uma esmaltação em gel maravilhosa que você lava a louça e não descasca. Exatamente, olha, qualidade, qualidade. E tem o meu pessoal, que é o Garota da Vila _. Lá eu posto a vida real de uma mãe
que acerta e erra o tempo inteiro, né? Uma micro-influencer e empreendedora. Então, sigam muito e venham conhecer minha história. Obrigada mais uma vez. Gratidão, Dai. Eu que agradeço. Gratidão, que Jesus te abençoe cada vez mais, alcance mais a sua casa, a sua família, Amém, os amém, projetos, que ele seja o centro ali da sua mesa com a sua família. Amém, Preze obrigada, viu? isso, né? Agora que você está nesse novo momento, sentar à mesa, Sim. estejam juntos, vocês são muito unidos e eu tenho certeza que Deus se faz presente ali dentro daquele lar. E que Amém. ele prospere mais e mais a sua vida. E que Amém. você possa continuar na minha vida assim por Com bastante anos. certeza. A unha não vai sair da minha vida. Vai reduzir. Com unha ou sem unha. O importante é a gente estar perto, né? Tá aí Sim, uma com para outra, certeza. tá bom? Deus te abençoe muito. Amém. Gratidão e até uma Obrigada. próxima. Até.